Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Que o Flamengo pode perder ponto é esse. Porque o Flamengo ganhou uma vez na Arena da Baixada, um jogo de Copa Sul-Americana. Na história do Campeonato Brasileiro são 17 jogos com 12 vitórias do Atlético e 5 empates. Na Arena da Baixada. O Flamengo historicamente tem dificuldade. Jogou lá com o Jorge Jesus, mas era a estreia do Jorge Jesus. Claro que o Flamengo agora está diferente. O Flamengo está jogando numa velocidade diferente, numa rotação diferente do campeonato. Por marcar no campo de ataque, por recuperar a bola, por ter intensidade, por rodar seus jogos de frente. Agora o Atlético Paranaense jogou uma partida ontem contra o Corinthians parecida com isso, né? Com desfalques, né? Muitos desfalques, 9 desfalques. Serão os mesmos desfalques. Serão os mesmos desfalques, exatamente. E jogou uma bela partida, principalmente no primeiro tempo. Né? O Thiago Nunes, quando esteve aqui, ele contou pra gente, já como campeão da Copa do Brasil, do plano. O que você vai fazer daqui até o fim do Campeonato Brasileiro? Já tem vaga na Copa do Brasil, não tem como disputar o título. Ele focou especialmente jogos em casa. Ele traçou meio que um acordo com os jogadores de nos jogos em casa, na Arena da Baixada, diante da torcida, eles vão levar muito a sério as partidas. Não quer dizer que vão entregar fora, tanto que complicar a vida do Corinthians em Itaquera. Mas esses jogos em casa, sobretudo para o Furacão, é uma satisfação, um acordo deles de manterem o nível. E eu acho que o Flamengo é um dos adversários históricos. O Furacão fez um projeto, claro, também de se agigantar nacionalmente e ele mira alguns adversários. Esses chamados os grandes, os times mais populares do Brasil, para o Furacão é muito mais legal ganhar desses times. Por uma série de fatores, até em questão do Petralha, de questionar a divisão do dinheiro, de mostrar a valorização. É um jogo que tem muita visibilidade, nada como jogar contra o Flamengo. Então, nesse jogo, eu acho que vai ter um foco maior do Furacão do que em outras partidas que ele vai ter daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Ganhar do Flamengo agora, para todo mundo quase. Alguém falou, acho que isso, tirar uma casquinha, todo mundo quer tirar uma casquinha do Flamengo? Não sei se foi o Gerson, alguém que falou alguma coisa nesse sentido, que é óbvio. O Flamengo é o líder, é o melhor time, tem um técnico ultra badalado agora, time mais popular do Brasil, muita visibilidade, mídia só fala dele. Você ganha desse time, você enche de moral, enche de status. Então, esse é o tipo de jogo que certamente vai levar na pré-eleição. Thiago Nunes, como eu falei, desse acordo do pacto. Então, por todo esse cenário, o histórico negativo do Flamengo da Arena da Baixada, eu acho que esse é o jogo mais cabeludo, mais cascudo pro rubro-negro carioca. Bom, quando o Flamengo ganhou ontem do Atlético Mineiro do Galo por 3-1 no Maracanã, depois do jogo, o Jorge Jesus foi para a coletiva, uma coletiva longa, uma coletiva de praticamente 1 hora. E, na minha opinião, foi a melhor coletiva do Jorge Jesus até agora, por ele e também pelas perguntas que foram feitas. E a gente separou alguns trechos dessa coletiva do Jorge Jesus, as respostas, claro, para que vocês possam comentar o que falou ontem o técnico do Flamengo. Vamos lá, vamos para o primeiro trecho. Eu penso que vou deixar um legado não só no Flamengo como no futebol brasileiro. A nossa forma de jogar do Flamengo é completamente diferente de todas as equipas do Brasil. Não sei se é melhor, se é pior. É a minha. E se ganharmos alguma coisa, que ainda não ganhamos nada, pode ficar um legado. Se não ganharmos, como é óbvio, só deixa raízes quem ganha. Agora que nós sentimos que dentro do Flamengo também vamos deixar muitas das ideias que trouxemos. Tá aí, ele diz que ele tem um legado que ele deixou na Europa, principalmente em Portugal, que é um legado dele e do grupo dele, da equipe que trabalha com ele, e que ele espera deixar esse legado na equipe do Flamengo também. Ele disse que se ganhar, deixa raízes. Se não ganhar, deixo as minhas ideias dentro do Flamengo, um legado próprio. Vocês concordam? Isso a gente já está vendo, né? Porque a cada entrevista de jogador do Flamengo, essa semana o Pablo Mari falou isso, o Rodrigo Caio já falou também, o Vitinho falou, o Renier
que é um menino que levou um puxão de orelha dele no último domingo, falou da mesma forma, como ele tem contribuído individualmente e coletivamente para os jogadores do Flamengo. O Pablo Mari disse, olha, eu em 3 meses fez aqui aprender coisas que eu não tinha aprendido. Então, assim, e ele mesmo já fez uma leitura, e é correta essa leitura, de que o trabalho em 3 meses parece que já tem 3 anos. Porque os frutos foram muito rápidos, colhidos. Aí o torcedor fala assim, pô, mas ainda não ganhou nada. É verdade. Ainda não ganhou porque não acabou o campeonato. Porque o Flamengo, para mim, é um virtual campeão brasileiro. Abriu 8 pontos. É claro que em 2 edições, inclusive 2009, quando o Flamengo é campeão, o Flamengo estava atrás do Palmeiras essa distância. E tirou. 10 pontos. 10 pontos? 10 pontos. Tirou. Em 11º lugar. Hoje alguém falou 8º lugar, o Flamengo... Não era 9º lugar, o Flamengo? Não, 11º lugar. O Flamengo, naquela rodada 24, ele jogou no sábado. Então, quando terminou o sábado, ele era 8º lugar. Quando terminou o domingo, ele estava em 11º, 10 pontos abaixo do Palmeiras. Então, eu peguei, o meu arquivo dizia isso, mas eu fui checar na Folha de São Paulo da segunda-feira seguinte. Não era 8 pontos a distância, não? Não, eram 10 pontos. 10? Na 24ª rodada eram 10 pontos. 10, tá. Do São Paulo pro Grêmio em 2008 e do Flamengo pro Palmeiras em 2009. Em 2009. E foram os 2 únicos casos dessa inversão de vantagem. Também. E não era uma vantagem de 8 pontos do primeiro pro segundo, né? Sim. Né? O Grêmio tinha 6 pontos pro segundo colocado nessa altura, mas o São Paulo, que foi campeão, tinha 10 pontos atrás em 5º lugar. Sim, quer dizer, perfeito. se tem uma vantagem de 8 para o segundo colocado, significa que mais confortável. É mais confortável. Significa para o 5º colocado hoje, o 5º colocado é o São Paulo, inclusive, né? Isso. Buscaremos com 40 pontos. 40 pontos. Então, você está falando de 15 pontos atrás. 15 pontos. E aí você fala assim, eu estava até conversando hoje com alguns integrantes da Fla Fox aqui, alguns amigos que estão pés no chão. Engraçado é isso. O próprio torcedor do Flamengo... o pessoal tá com o pé no chão? Sim. É mesmo? Que você brinca assim, ó, pô, já é campeão. Porque fora daqui... Não. Pé no chão, não. Não, mas tem muitos que mudaram a postura. Ah, é? Você fala... Aonde? Eu te apresento alguns. Você fala assim, já é campeão. Não, calma. O calma você não ouvia do torcedor rubro-negro. Era, deixou chegar, agora, ó, cresceu, é o Mengão, vai atropelar. São frases que você não ouve mais, expressões que o cara, ou calejado, pelo excesso de brincadeiras que sofreu, ou por interesse, calma, matematicamente ainda tem chance, mas tá doido para soltar o grito de campeão. Eu nunca vi o flamenguista tão otimista como agora, viu, Fábio? Tá confiante. E olha que eu fiz jogos do Rio de Janeiro durante uns 10 anos da minha vida. Tem toda a razão para estar, né? Eu só acho que há uma diferença da confiança e do otimismo. O torcedor do Flamengo está mais confiante agora. Porque o otimista é aquele cara que, ó, deixou chegar, agora é Mengão, isso aqui é Mengão. Agora o cara está confiante porque ele está vendo que o time dá prazer, ele vai para o Maracanã com quase certeza de vitória, de boas apresentações. Não, esse é um ponto, Rodrigo, que eu vou levantar para você em cima dessa fala do Jorge Jesus. O legado que eu vou deixar, as minhas ideias, ele fala ideias, né? As minhas ideias que eu vou deixar. E uma ideia que eu gosto muito nesse Flamengo é que ele faz 1-0, faz 2-0, ele busca outro gol. Não tem esse negócio, não, vamos recuar, não. Ele busca outro gol. Isso eu gosto muito. Eu vou fazer um paralelo com... porque, por exemplo, a gente comparar campeonato nacional da Europa com o campeonato brasileiro, eu acho que ele é uma coisa meio torta, meio injusta. Como você vai comparar o campeonato português com o campeonato brasileiro? Aqui, bem ou mal, a gente tem os tais 12 grandes tradicionais, sendo que a gente já tem hoje o Bahia e o Atlético Paranaense há um bom tempo que você pode colocar num pacote de grandes. Há um equilíbrio maior. Num campeonato nacional europeu, e pode pegar até os principais, não precisa ser o português, pega a Premier League, você não tem digamos assim, esse equilíbrio tão grande, por mais que a divisão seja bem feita. O espanhol. Então, aí o que acontece? Os grandes times, os maiores times dos países europeus são acostumados a golear, que é uma coisa que virou raridade. Pega nessa década o número de goleadas no Campeonato Brasileiro, cresceu agora esse ano. Esse fenômeno que a gente viu, 6-1, 6-2, eu acho que isso já é um pouco do legado que o Jesus, que o Sampaoli, o Santos deu goleada, o Goiás, aliás, foi vítima de 2, de 6-1, né? O Bayern de Munique, a gente mostra aqui na Bundesliga, é um time que parece insaciável.
não importa muito a formação e muda muito, é um time que faz 1, faz 2, faz 3. O Lewandowski talvez não seja nem tão fominha quanto o Cristiano Ronaldo ou Messi, mas são times que vão em busca de recordes, de marcas, são campeões, querem continuar jogando. Parece que é uma preocupação com o público que está no estádio, o público que está em casa. A qualidade do jogo, a qualidade do espetáculo, da goleada é isso. E aqui no Brasil, a gente já discutiu muito que a maioria dos treinadores, talvez com medo de perder o emprego, são um pouco retranqueiros, conservadores, cautelosos e também tem essa paranoia de poupar. Porque tem jogo... acabou de confirmar que a quantidade de demissões interfere calma, na qualidade. Não vamos voltar nesse ponto, PVC. Você acabou de confirmar. Você diz assim, pera, deixa o técnico tem medo de demissão. Pode continuar. Então, aí é uma paranoia que é um outro legado que o Jesus está ajudando a derrubar aqui, que você precisa poupar. Não dá pra jogar quarta e domingo. Temos que poupar. Tem que ter um time na quarta e um time no domingo. E aí você faz, quando você começa a encaixar um jogo bom, 1-0, 2-0 rápido, vamos segurar, porque vai ter jogo agora, então vamos poupar. É uma cultura de estar poupando. E olha, o que a gente vê de time cheio de jogador no DM. Sim. Então é outra contribuição que acho que o Jesus está fazendo as pessoas refletirem. Será que é preciso mesmo? Imagina se ele ganha. O brasileiro acho que ele vai ganhar, não tem muito mistério. Se ele ganha a Libertadores, a gente vai remeter só um caso na história do Brasil, de time que ganha o campeonato principal nacional e a Libertadores, que é o Santos do Pelé. Só que o Santos do Pelé, em 63, ele fez 5 jogos. Em 63 ele fez 4 jogos na Libertadores, 4 jogos na Taça Brasil. E em pouquíssimos jogos, em 8 jogos ele resolveu a vida dele. Não dá para comparar em termos com um time que vai jogar 38 rodadas para ser campeão brasileiro e 13 jogos para ser campeão da América. Sim. É muito mais insano, muito mais desgastante o que o Flamengo eventualmente pode fazer. E aí alguém vai falar, poxa, e ele poupou quem? Vamos contar quantos jogadores ele utilizou. Isso porque teve convocação, né, altamente discutível, os flamenguistas reclamam da convocação de jogadores. Vai falar disso? Então, a gente pode comparar, mal e porcamente, o Campeonato Brasileiro com a Champions League. Porque na Champions League você tem vários clubes de expressão, com um grande poder de investimento e onde há um equilíbrio maior. E aí eu falo quando ele fala Europa, ele não conseguiu um grande legado europeu, ele conseguiu um grande legado em Portugal. Ele conseguiu ser vice de Liga Europa, que é o mais longe que ele atingiu. Aliás, eu até citei, se ele chegar à final da Libertadores e eventualmente perder, eu não duvido que vai ter gente começando a questionar, poxa, mas será que o Jesus é bom de final? Né? O Klopp sofria com isso. O Klopp sempre foi elogiado, brilhante, bom no mata-mata. Mas chega na final, não é pé frio, perde, o que acontece e tal. Até que ele ganhou agora a Champions League. Falta isso no currículo, um título continental pro Jesus. E ele tem uma grande chance com o Flamengo. Mas assim, então pro Brasil, legado. Time mais ofensivo, mais solto. E aí tem muito a ver, acho que ele não tem medo nenhum de perder o emprego, depois o PVZ pode continuar no ataque a mim aqui. Não poupar, eu acho que é um legado que ele vai deixar aqui. Na Fórmula E seria o modo ataque. O modo ataque dele. Você acha que eu ataquei Na Fórmula E, não. Então, uma energia. E eu acho que, goleadas, que você elogiou, eu também, eu acho que é bacana, ele tá fazendo refletir, é possível ganhar jogando bem, é possível jogar no ataque, é possível golear, é possível jogar várias competições ao mesmo tempo aqui no Brasil, sem poupar tantos jogadores. E eu citei aqui o José Peseiro, informação, mas só especulação. Você vê vários clubes agora já, poxa, vamos tentar o mercado externo para trazer novas ideias. Não quer dizer que todo mundo vai ser o Jesus, nem todo mundo vai ter o sucesso que ele está tendo. Tem muita gente lá fora que é melhor que o Jesus. Agora, pessoal, a gente falou sobre a seleção brasileira. Para mim, o Guardiola tem que ser o técnico da seleção brasileira. Eu sou presidente da CBF, eu ligo pro Guardiola, armo com ele. Quando você quer, o quanto você quer, vem pra cá. A CBF tem dinheiro pra caramba e ele adora o futebol brasileiro. Pra mim, não teria dúvida. O técnico é o Guardiola. Faz o que... Entendeu? Mas o Jesus... Já a seleção. Você já fez a conta de quantos técnicos, dos 12 maiores clubes do Brasil, ou 13, contando o Atlético Paranaense, quantos tiveram técnico estrangeiro nesta década? Nunca fiz essa conta. Dá pra... 9 de 13. 9 de 13. Os únicos grandes clubes do Brasil que não tiveram técnicos estrangeiros nesta década, de 2010 para cá, foram a Grêmio, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense.
Só os 4. Eu acho que nem a questão muito de quantidade, é qualidade. Eu sempre fui a favor de jogadores europeus. O Pablo Mari tá aqui, Também é legal. O Juan Fran é legal. Só para concluir. Vai lá. É que a gente tem a impressão, quando o Jorge Jesus chega, que o Jorge Jesus é muito bom técnico. O Benfica dele não jogava no nível estratosférico que o Flamengo está jogando. Porque o Benfica não tinha os jogadores que o Flamengo tem. Que ele tem. Nem mesmo em 2010, quando ele foi campeão português, e tinha Saviola, Di Maria, Oscar Cardoso, Pablo Aimar, era Javi Garcia o volante. Ele não tinha esse nível de intensidade, esse nível de qualidade, de beleza que ele consegue fazer aqui. Ele é muito bom técnico, ele está contribuindo muito. O que a gente não está dando conta, muitas vezes, é quando você fala da qualidade. O José Peseiro não é um técnico do mesmo nível. Não está em questão. Alguns dos técnicos que passaram por aqui, para a gente lembrar aqui dos técnicos que eu citei, o Palmeiras teve Gareca, o Corinthians teve Passarella, não foi nessa década, o Corinthians é 2005, então são 8 de 13. O Corinthians teve em 2005. O São Paulo teve Diego Aguirre, teve Balsa, teve Osório, o Atlético teve Diego Aguirre, o Inter teve Diego Aguirre, Jorge Fossati, o Cruzeiro teve Paulo Bento, o Santos teve Sampaoli, faltou o Flamengo teve Reinaldo Rueda antes. Rueda, correto. O Grêmio em 2005, lá atrás, teve De Leon, mas aí já está fora. Teve o Matheus e Miguel Ángel Portugal. Paulo Bento no Cruzeiro. Passou muitos desses, não foram um fracasso. Paulo Bento não é um fracasso no Brasil. O Cruzeiro fracassou com o Paulo Bento. Não deram tempo. O Cruzeiro foi um fracasso daquele período e o Paulo Bento foi consumido.